A maneira como nós nos colocamos corporalmente passa impressões muito fortes a nosso respeito. Uma pesquisa americana nos mostra que 55% do impacto na comunicação vem da imagem do nosso corpo. O que é importante a gente destacar? São 3 características principais que a gente deve ter em mente. Primeiro é a postura corporal. O que é mais interessante? Que a gente adote uma postura ereta, confortável e que a gente se coloque de frente para a pessoa com quem nós vamos nos comunicar. Quando eu utilizo esse tipo de postura, eu passo para as pessoas a impressão de que eu estou absolutamente segura do que eu estou falando e, principalmente, que eu me sinto motivada a me comunicar. Se eu tenho, por exemplo, insegurança em relação ao que eu vou falar, é comum que eu me coloque numa postura mais humilde ou numa postura mais caidinha. Se eu estou dessa forma falando com vocês, seguramente vocês vão ficar com a impressão de que eu não estou lá muito certa do que eu estou dizendo. Então, é uma postura que não vai passar a firmeza que é necessária, principalmente numa reunião de negócios, no meio profissional. Isso vai desmentir qualquer fala mais otimista do tipo, estamos no controle pleno da situação. É claro que o que vai chamar mais atenção é essa postura derrotada e não a fala propriamente ou esse conteúdo otimista dizendo que as pessoas estão no controle da situação. Por outro lado, a gente também tem que tomar cuidado para evitar as posturas exageradas. Então, se eu me colocar de uma maneira ereta, porém rígida, eu posso passar uma ideia de snobismo, de antipatia, que pode, consequentemente, me afastar das pessoas. Em relação aos gestos, o que é importante a gente destacar? O gesto, ele é natural na comunicação, ele faz parte da nossa comunicação. A gente usa basicamente 2 tipos de gestos de maneira natural. O primeiro é o gesto que acompanha a ênfase. Então, no meio da minha fala, da minha frase, eu vou enfatizar um determinado trecho e esse trecho enfatizado é marcado, por exemplo, por movimentos das minhas mãos. Quando o meu corpo interage e faz esse gesto durante a ênfase, ele é visto como uma condição natural. O outro tipo de gesto natural é o gesto que a gente chama de simbólico. Então, por exemplo, eu me refiro e falo assim, é importante que todos vocês fiquem atentos a essas colocações. Quando eu faço dessa forma, esse gesto também tem uma característica natural. Se eu estou numa situação onde nenhuma dessas 2 condições ocorre, é interessante que eu mantenha as minhas mãos naquilo que a gente chama de posição neutra. A posição neutra pode acontecer com uma mão sobre a outra, com as mãos apoiadas em algum local, com os dedos cruzados. Todas essas são posições neutras que vão intermediar esses gestos. É interessante que a posição neutra varie no decorrer do tempo e que eu não faça sempre o gesto voltando a todo momento para a mesma posição neutra. Quando isso acontece, eu passo uma ideia de artificialismo. É como se as minhas mãos ganhassem vida própria e se movimentassem independente do que eu estou falando. Isso só vai passar para você a impressão de que eu estou tensa, de que eu estou nervosa, que eu não estou à vontade na situação de comunicação. O terceiro ponto diz respeito à expressão facial. O nosso rosto é visto pelo nosso interlocutor a partir de 2 planos. Existe um plano superior que acontece da ponta do nariz para cima, onde os olhos têm a maior carga expressiva. E existe um segundo plano, que é o plano inferior, da ponta do nariz para baixo, onde a boca é responsável pela maior expressão. É interessante que a gente passe para as pessoas a impressão de harmonia desse conjunto. Então, eu falo movimentando a minha boca, fazendo movimentos com os olhos, com a testa e etc., que devem se harmonizar e serem coerentes entre si. Quais são erros muito comuns? Por exemplo, eu posso estar muito insegura em relação à situação e articular com a boca quase fechada. A hora que eu faço isso, a minha parte de baixo do rosto acaba perdendo expressão e isso chama muita atenção. Se por acaso eu fizer isso em termos de articulação e tiver também tensa ou preocupada com a situação, é comum que eu franza a minha testa, ou que eu aperte os olhos, e aí a hora que eu faço isso, eu passo a impressão muito forte de que realmente aquela situação está me incomodando. Eu posso, por outro lado, estar assustada com a situação, e aí eu vou arregalar os olhos e os meus olhos vão chamar a atenção do meu interlocutor. Então é fundamental que a gente tenha essa preocupação, que a gente capriche na movimentação da boca ao falar, até para desviar um pouco do foco de atenção de uma eventual preocupação para essa parte do rosto, e é fundamental que a gente também
faça movimentos, massageie levemente essas estruturas para que a gente produza uma expressão com mais harmonia.